Olá, estou aqui na clínica da Pele Spa para entrevistar o Dr. Eduardo Salter. Já avisando que eu estou um pouco com déficit aqui na minha garganta. A minha voz está um pouco rouquinha, então hoje o Dr. Eduardo vai falar mais do que eu, tá bom? Vai explicar mais, vai me ajudar aqui nessa entrevista. Dr. Eduardo, tudo bom? Tudo bem, Gisele. Vou poupar sua voz hoje. Vai poupar? Vou falar no seu lugar. Bom, o assunto eu vou já, então, dizer aqui. Prótese de bumbum. A gente ouve muito falar da prótese de mama, né? É algo assim, todo mundo já conhece, a maioria das pessoas já pegaram, os meninos aqui já aproveitaram, já amassaram um pouquinho, né, meninos? Mas agora, nesse momento, a gente vai falar também sobre a prótese de bumbum, de glúteo. De glúteo é mais bonito, mas bumbum é mais... Doutor Eduardo, quem que pode colocar, quem que não pode, para quem que fica bom, para quem que não vai fazer efeito, enfim. Tem disso também, né? Vamos falar bastante, então, de glúteo em si, de bumbum em si. Vai ter aqueles glúteos onde as pacientes têm o benefício de ter uma gordura localizada para a gente poder fazer uma lipoescultura, uma lipoenxertia, desenhar esse bumbum com a própria gordura da paciente, porque é um produto dela mesma, então dificilmente vai ter alguma reação ou alguma rejeição. Já as próteses, em geral, são corpos estranhos. Podem, às vezes, rejeitar, podem fazer seroma, tem essas coisinhas, né? E muitas vezes a gente faz também implantes de glúteo junto com lipoenxertias. Já vou explicar por quê. O formato da prótese, ele é bem diferente, se você perceber, né? A gente pode colocar o implante assim, para ele projetar um pouquinho mais embaixo, ou a gente pode colocar o implante assim, para ele projetar um pouquinho mais em cima. Se der para perceber, ele tem um comprimento, ele não é tão longo assim. Por quê? Isso existe um porquê. No meio do glúteo, se a gente desenhar, se você pegar na metade do glúteo para baixo, ali sai o nervo ciático. O nervo que inerva a sua perna. Então a gente não pode colocar implantes grandes demais, mesmo às vezes não colocando implantes grandes demais, o próprio edema da cirurgia, porque incha um pouquinho, né? Às vezes gera um desconfortinho na perna, o paciente fala que tem uma dormência, um incômodo na perna, até esse edema passar. Tem pacientes que querem colocar 500 ml. Quanto tem aqui? 350. É um implante bom, né? Lógico, tem que ver a largura de quadril, a altura do paciente, tem várias coisas para a gente avaliar. E por essa característica do implante não cobrir o glúteo do início até o fim, a gente se utiliza, se a paciente ajudar, obviamente, de uma gordurinha localizada na cintura, no flanco, de uma gordurinha no culote, ou seja, o glúteo vai ficar mais arredondado, porque você tira o culote, tira o flanco e utiliza essa gordurinha para colocar nos pontos aonde não cobriu tanto ou ficou um pouco marcado. Assim, fazer aquela finalização. Um refinamento, palavra mais bonita, um refinamento, né? E aí você consegue, no final das contas, um glúteo mais bonito, mais redondo, mais desenhado, etc. Tem algumas técnicas, né, algumas formas de se fazer. O implante mamário, como vocês já viram, ele é mais arredondado. Existem próteses de glúteo arredondadas, mas a gente não gosta muito de usar porque ela fica muito marcada, né? Como falam, né? Aquelas duas bolas, assim, parece que foram colocadas, e aí não fica natural. Chama esse implante aqui, ó, de anatômico, né? Ele começa devagar e acaba devagar, né? Então ele não fica uma coisa projetada, visível, etc. Eu vou falar uma coisa, parece um contrassenso, mas quem mais se beneficia do implante de glúteo não é aquela paciente que não tem glúteo nenhum. Porque aquela paciente que não tem glúteo nenhum, geralmente ela é bem magra, ela não vai ter a gordurinha para a gente fazer o contorno, e querendo ou não, ele marca um pouquinho. Se você tem um pouco de cobertura, vai ficar bem disfarçado. Se você não tem quase nada de cobertura, ele vai ficar um pouco mais aparente. Isso quer dizer que a pessoa que não tem nada e quiser fazer, já sabe que vai aparecer um pouquinho. Já vem sabendo, né, que não tem mágica, né? A gente faz a melhor cirurgia possível para cada paciente, orienta de todos os prós e contras, né, etc. Tem pacientes que já têm uns glúteos bonitos e valorizam colocando um implante de glúteo e lipam e voltam e contornam e ficam aquele globeleza, né? Bumbumzão, espetáculo. E tem pacientes que realmente precisam de um pouco de volume. Uma pergunta recorrente que a gente vê é o paciente perguntar se a gordurinha que eu coloquei vai embora, Eduardo.
Mas eu já ia fazer essa pergunta. Por exemplo, fica o silicone, a gordurinha vai? Resposta quanto ao tamanho do universo, tá? Tecnicamente, os melhores resultados que se tem, logicamente, idade do paciente, vários aspectos, né? Os cuidados pós-operatórios são bem importantes. Fazendo a técnica correta, 70% da gordurinha que você colocou vai ficar. 30% vai ser absorvido, tá? Como eu te falei, se fuma, se tem bons hábitos, a idade do paciente, a gordura primária também é importante. O que é isso? Tem gente que faz uma lipo por ano. Essa gordurinha que é lipada, né? A melhor gordura é a primeira gordura que você tira daquela região. Depois vai ter bastante fibrose naquela região, é uma gordurinha de menor qualidade do que a primeira. Então tem muitas coisas que vão favorecer. Tem gente que fica com maior bumbumzão só com a gordura e fica, né? E tem gente que fica menos. E assim, a gente faz a mesma coisa, né? Então tem várias nuances aí que a gente fica até um pouco, não é uma coisa garantida. Você nunca garante um resultado, tipo, ponto final, vai ficar assim, nunca, né? E nenhuma cirurgia, na verdade, né? Verdade. Nenhuma. Existe uma frase assim, que nenhum cirurgião respeitável, né, garante algum tipo de resultado, porque os corpos são diferentes, as idades são diferentes, as genéticas são diferentes. Eu gosto muito daquela frase que eu já falei 1000 vezes e vou continuar falando. 60% é a plástica e 40% é o paciente. Tudo que ele faz, como que é a vida dele, qual a característica dele, se ele cicatriza bem ou não, se ele faz um pós-operatório bem feito ou não. Tem tudo isso, né? Mas é importante falar, você disse que você já falou várias vezes, e nós já falamos aqui que falaremos outras coisas várias vezes, até o paciente entender que é assim que funciona, né? Não depositar tudo, não depositar 100% no profissional que vai cuidar de você. Seja ele um médico, seja ele um construtor, seja um designer de interiores, enfim. Depositar 100%, você vai apenas se frustrar, né? Eu acho que a cirurgia plástica ela vem agregar. O objetivo dela é esse. Em alguns momentos a cicatrização vai ser mais lenta, em algum momento abre ponto, em algum momento alarga a cicatriz, em algum momento o implante rejeita, né? E é nós que fizemos de menos? Não, né? Outra característica importante sobre o implante glúteo, que eu gosto de falar, e é exatamente o que eu falo no meu consultório aqui. O objetivo aqui é esclarecer o paciente em casa. Tanto a prótese de mama, quando você faz uma prótese de mama, você pode colocar esse implante embaixo da glândula ou embaixo do músculo, tanto faz. O implante glúteo é sempre embaixo do músculo, né? Não se coloca no meio da gordura, alguma coisa assim, é sempre lá embaixo. Geralmente a gente deixa uns 2 centímetros, às vezes 3, dependendo de cada paciente, de cobertura muscular nesse implante. Só que a compressão que esse implante exerce em cima deste músculo, né? Isso acontece na mama também, mas se percebe menos, no bumbum mais. Essa compressão que esse implante faz no músculo faz com que ele atrofie com o passar do tempo. Por exemplo, tem 2 ou 3 centímetros, de repente tem 1,5, de repente tem 1, de repente tem meio, né? Qual que é o problema disso? Você coloca o implante profundamente. Com o passar dos meses ou anos, seja lá como for a característica de cada um, esse implante que estava muito bem colocado e muito natural, de repente ele começa a ficar um pouquinho mais superficial, mais visível, antes não estava assim, você entendeu? Qual que é a dica? A cara de assustada essa é ótima, né? É mesmo, é assim. Qual que é a dica? Eu não estou pensando em pôr ainda. Qual que é a dica? Assim que o médico te liberar, depende, 2, 3 meses, dependendo de cada um, a gente estimula que o paciente faça musculação para o glúteo, para que essa quantidade de massa muscular que está sobre o implante permaneça, né? Se possível, até aumente. Quanto mais você fizer, mais bonito fica. Quanto mais sedentário, vai atrofiando, vai ficando, talvez, com o passar dos anos, mais aparente. Você tem que falar isso para todo mundo, né? Que todo mundo vai para academia. Não adianta fugir, não adianta nada, tem que malhar. Quer ficar jovem, quer ficar bonita, quer ficar... Tem que malhar. Não tem jeito. Então, Eduardo, para sentar, não é estranho? Bom, você tem silicone aqui, você vai sentir algo diferente. E algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. Agora você imagina colocar um negócio desse é ótimo, né? Colocar o implante e aí começar a sentar.
a gente vai sentir que tem... Vai sentir que tem alguma coisa aqui que não faz parte de mim, né? Porque não é meu. O raciocínio é bem similar ao da mama, né? Todo mundo se pergunta, será que eu vou acostumar com isso aqui? É diferente, enfim. E a pessoa meio que sente que aquilo faz parte do corpo dela. Ela não torna aquilo mais, né? Faz parte, ela para de perceber. Tem várias técnicas, como eu falei. Tem colegas que já liberam sentar muito rápido depois da cirurgia. Eu já acho que tem que cicatrizar quietinho, né? Eu vou liberar o paciente sentar depois de 3 semanas, 1 mês, depende da cicatrização de cada um. Dormindo só de bumbum para cima. Para cima. Por isso que ela acaba sendo um pouco incompatível com certa cirurgia. Você não pode fazer prós de glúteo e prós de mama no mesmo tempo. Como é que você vai deitar, né? Olha, só interrompendo aqui, mas falando da mesma... Uma amiga minha, ela fez um buraco no colchão. Isso. São maneiras de você diminuir a compressão, etc. Para começar a sentar, tem gente que tem umas boinhas, que senta naquela boinha e tal. Eu gosto que fique quieto. Deixa quieto, bumbum para cima. Dedique-se ao pós-operatório umas 3 semanas. Dedique-se ao seu bumbum nas primeiras 3 semanas. Tanto a mama quanto o glúteo, né? Eu falo assim, esse primeiro mês ele é muito importante, né? Lógico, a gente cicatriza no subcutâneo 6 meses. Todo mundo acha que não, né? Secou o pontinho, tá tudo bem, tô bem. Não, você está cicatrizando. Só que esse início, vamos dizer os primeiros 60 dias, para ser bem preciosos mesmo, né? Se você faz algum trauma, sem querer você toma uma pancada ou faz algum exagero, as chances de você fazer uma reação inflamatória, de você fazer um seroma... O que é seroma, Eduardo? É como se fosse um processo inflamatório, juntasse líquido na loja do implante. Às vezes, nos piores casos, você tem que até retirar o implante. E você cria um problema desnecessário, né? Um desgaste, né? E tal, enfim. Mas vai muito do cuidado pós-operatório, do não fazer o excesso, né? E etc. Então a gente reforça essa parte, né? Esses primeiros 60 dias sem muita coisa fora do padrão. Depois que ele tiver cicatrizado, raramente vai ter algum tipo de problema. Sai do lugar? Existe a possibilidade de ele se deslocar? Essa é uma pergunta importante. O que acontece? Vou usar até o implante mamário, né? Você coloca o implante numa loja, num espaço bem justo. Você vai fazer isso com o implante glúteo também. Ele fica bem apertadinho, justinho ali dentro. Com o passar dos anos, dos meses, seja lá o que for, essa loja, naturalmente, ela fica um pouquinho maior. Aí o paciente pode sentir, parece que o implante mexe. Parece que na mama elas gostam de dizer assim, eu deito, parece que ele vai para uma lateraliza. No glúteo, ele estava de uma forma, agora eu mexo, parece que ele mexe mais, alguma coisa assim. Isso não tem como evitar, né? Como eu te falei, a gente faz uma loja justa e apertada no início. Tem alguns que vão notar que isso continua mais justo mais tempo, alguns vão notar que ele fica um pouco mais móvel, né? Raramente você vai ouvir de um implante glúteo que ele possa virar ou deslocar. Geralmente essa loja ela amplia um pouco. Se por acaso, no início, né, isso não tem como avaliar, estou supondo, né, que o cirurgião tenha feito uma loja muito grande, ele fique já muito... Né, pode ser que isso gere um incômodo lá na frente, que daí você tem que tirar o implante, fechar aquela loja, diminuir o tamanho, é um procedimento difícil, as chances de soltar de novo é grande, então assim, não é mágica, né? Tem as suas dificuldades. Mais um motivo para você fazer um pós-operatório bem cuidadoso no início, para você não precisar fazer nada em seguida, né? Porque sempre é possível, mas não é garantido. Pode abrir de novo, pode folgar de novo, aquela coisa toda. Então, é um procedimento maravilhoso, mas tem os seus cuidados. É isso. Bom, para finalizar, uma pergunta para o Dr. Eduardo. Eu tenho certeza que os meninos gostariam de saber também. O que você mudaria no seu rosto, Eduardo, se fosse fazer uma cirurgia plástica? Tava louca fazer essa pergunta. Sim, porque você olha os outros, né? Olha os outros. Então, assim, tenho certeza que se perguntasse do GG, você falaria do Lauro, em mim, tenho certeza, na Lu, agora Tafá. Porque, assim, você é muito bonito. Você olha para as pessoas e já vê isso. Mas a gente não consegue ver você, porque ele é bonito, de verdade. O que você mudaria no seu rosto? Já existe hoje uma flacidezinha que me incomoda aqui, né? Então vai chegar lá na frente, isso vai me incomodar mais, aí vai ter que dar uma ajustada aqui, entendeu?
Faz parte. Não são só as mulheres que se preocupam, não, gente, tá vendo? Os homens também se incomodam. Alguns se incomodam, né? Alguns percebem, mas ok, vamos deixar. Já o doutor Eduardo é um cirurgião que se preocupa, é vaidoso, a gente percebe. Então, daqui uns 8 anos, vai começar a fazer. Eu tenho que acreditar no que eu faço, né? Se eu vendo aquilo, como é que eu não vou fazer? Outra coisa, tá ficando meio ralo aqui em cima. Acho que daqui a pouco tem que botar umas mudinhas aqui. Eu vou ficar mais um tempo com ele, que vem mais coisa, eu acho. Quanto mais eu converso, mais coisa tem para fazer. Além do cabelo, que mais? É isso aí. Muito bom. A gente está aqui para fazer esse programa maravilhoso. Parabéns, Gélia. Obrigada, Eduardo. E obrigada por poupar, por tentar poupar, porque mesmo assim eu quero falar mais. Obrigado. Uma boa semana.